Bom dia, irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. É uma alegria ter a sua companhia em mais uma palavra do dia. Antes de começar suas tarefas, tomar decisões ou carregar novamente as preocupações de ontem, eu quero convidar você a respirar fundo e acalmar o coração. Talvez existam situações ocupando a sua mente desde o momento em que você abriu os olhos, mas durante os próximos minutos, deixe tudo de lado e volte a sua atenção para Deus. Antes de meditarmos na palavra, vamos orar. Pai amado, obrigado por este novo dia. Obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que estão ouvindo esta mensagem. Obrigado porque, mesmo sem conhecermos o que acontecerá nas próximas horas, podemos começar esta manhã confiando que o Senhor já está à nossa frente. Tu conheces cada preocupação escondida neste coração. Sabes das decisões que precisam ser tomadas, das respostas que ainda não chegaram e dos problemas que parecem não ter solução. Conheces também aquilo que esta pessoa não conseguiu contar para ninguém. Por isso, Senhor, traz paz para esta mente, retira o peso da ansiedade e ensina-nos a entregar verdadeiramente cada situação em Tuas mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos controlar tudo e nos esquecemos de confiar na Tua direção. Guia os nossos passos durante este dia. Protege a nossa casa, a nossa família e o nosso trabalho. Dá-nos sabedoria para fazer aquilo que está ao nosso alcance e fé para deixar contigo aquilo que não podemos resolver. Que a Tua voz fale mais alto do que o medo e que esta mensagem encontre exatamente o coração que precisa ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, a palavra do dia está em Salmos, capítulo 37, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Esse versículo é pequeno, mas carrega uma orientação capaz de mudar a maneira como enfrentamos a vida. Ele apresenta 3 movimentos importantes: entregar, confiar e permitir que Deus haja. Muitas pessoas desejam ver o agir do Senhor, mas continuam segurando tudo com tanta força que não conseguem descansar. Entregar o caminho a Deus não significa apenas fazer uma oração rápida e depois continuar dominado pela preocupação. Entregar é reconhecer que o Senhor enxerga aquilo que você não vê. É colocar diante dele os seus planos, seus medos, seus sonhos e até as situações que você ainda não consegue compreender. Talvez você tenha começado esta manhã pensando em tudo que precisa resolver. Existem contas para pagar, responsabilidades para cumprir, pessoas esperando respostas e decisões que podem mudar sua vida. Quando olhamos para tudo ao mesmo tempo, o coração fica pesado antes mesmo de o dia realmente começar. Deus não está dizendo que suas responsabilidades deixarão de existir. Ele está ensinando que você não precisa carregá-las sozinho. Existe uma diferença entre assumir sua responsabilidade e acreditar que todo o resultado depende somente de você. Faça a sua parte com dedicação, irmão e irmã, mas não transforme o futuro em um peso permanente sobre seus ombros. Você consegue preparar, organizar, trabalhar e escolher. Porém, existem acontecimentos que estão além do seu controle. É justamente nesse limite que a confiança em Deus precisa começar. Muitas vezes dizemos que entregamos uma situação ao Senhor, mas poucos minutos depois voltamos a pegá-la. Oramos sobre o problema e logo em seguida, passamos horas imaginando tudo que poderá dar errado. A boca diz que confia, mas a mente continua tentando encontrar uma maneira de controlar cada detalhe. Deus conhece essa dificuldade. Ele sabe que confiar não é sempre fácil, principalmente depois de uma decepção. Talvez você tenha acreditado que alguma coisa daria certo e acabou se machucando. Agora, para proteger o coração, tenta prever todos os riscos e controlar todos os resultados. Entretanto, controle não é a mesma coisa que segurança. Você pode organizar cada detalhe e ainda assim, algo inesperado acontecer. A verdadeira segurança não está em saber tudo o que virá. Ela está em saber quem caminhará com você, independentemente do que acontecer. O salmista não diz para entregarmos somente as partes fáceis. Ele diz: entrega o teu caminho. O caminho inclui o início que você entende, as curvas que não consegue enxergar, os momentos bons e os trechos difíceis. Entregar o caminho é confiar a Deus a história inteira. Talvez você queira entregar o problema, mas ainda esteja tentando determinar exatamente como Deus deve resolvê-lo. Você apresenta uma situação ao Senhor, mas já imagina a pessoa que Ele precisa usar, a porta que deve abrir e o prazo em que tudo precisa acontecer.
Quando a resposta não vem da maneira esperada, você pensa que Deus não ouviu, mas o Senhor não está limitado ao plano que você criou. Ele pode responder por um caminho completamente diferente e realizar algo melhor do que aquilo que você imaginava. Às vezes, Deus abre a porta que pedimos. Em outras ocasiões, Ele fecha essa porta porque conhece o que existe do outro lado. Uma porta fechada não é necessariamente abandono, pode ser proteção, redirecionamento ou preparação para uma oportunidade que ainda não apareceu. Irmão e irmã, nem tudo que parece uma perda representa uma derrota. Há coisas que saem da nossa vida porque já cumpriram seu propósito. Há planos que mudam porque Deus está conduzindo nossos passos para outra direção. No momento, sentimos frustração. Mais tarde, entendemos que o Senhor estava cuidando de nós. Confiar em Deus exige aceitar que Ele enxerga mais longe. Nós observamos apenas o dia de hoje, mas o Senhor conhece todo o caminho. Ele sabe quais escolhas aproximarão você do propósito e quais poderão ferir seu coração. Isso não significa que compreenderemos imediatamente cada decisão de Deus. Existem períodos em que continuaremos com perguntas. A fé não nasce de possuir todas as respostas. Ela nasce da decisão de permanecer com Deus mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você orou, esperou e não compreendeu por que determinada situação aconteceu. Pode ter perdido uma oportunidade, terminado um relacionamento ou visto um plano importante desmoronar. Seu coração pergunta onde Deus estava. O Senhor estava ao seu lado, inclusive quando você não conseguia senti-lo. A presença de Deus não depende daquilo que sentimos. Há dias em que experimentamos uma paz intensa. Em outros, caminhamos apenas sustentados pela promessa de que Ele não nos abandona. O versículo continua dizendo: confia nele. Depois de entregar, precisamos confiar. E confiar é permanecer firme mesmo quando a situação ainda parece igual. É acreditar que Deus recebeu a sua oração antes de enxergar qualquer mudança. Muitas vezes queremos uma confirmação visível para então confiar. Mas a fé faz o movimento contrário. Primeiro confiamos no caráter de Deus e depois esperamos pelo resultado. Nossa segurança não está na velocidade da resposta, mas na fidelidade daquele que prometeu cuidar de nós. Deus não se torna bom apenas quando realiza aquilo que pedimos. Ele continua sendo bom quando a resposta é diferente, quando o processo demora e quando precisamos caminhar por uma estrada que não escolheríamos. Talvez seja fácil dizer isso quando tudo está tranquilo. O verdadeiro desafio aparece quando você está no meio da incerteza. É nesse lugar que a fé deixa de ser apenas uma frase e passa a ser uma decisão diária. Você acorda sem saber como resolverá o problema, mas decide não permitir que o medo governe seu dia. Continua fazendo sua parte, continua orando e continua acreditando que Deus abrirá o caminho certo no tempo certo. Isso não é passividade. Entregar a Deus não significa ficar parado esperando que tudo aconteça sozinho. Noé confiou no Senhor, mas precisou construir a arca. Abraão confiou, mas precisou sair da sua terra. A fé verdadeira também produz passos de obediência. Irmão e irmã, Deus não quer apenas participar dos momentos de emergência. Ele deseja conduzir seu caminho diariamente. Muitas pessoas procuram o Senhor somente quando todas as alternativas acabam, mas podemos conversar com Ele antes das decisões, e não apenas pedir socorro depois delas. O final do versículo declara: e Ele o fará. Essa frase não significa que Deus realizará todos os nossos desejos exatamente como imaginamos. Significa que Ele agirá, cumprirá sua vontade e cuidará daquilo que colocamos verdadeiramente em suas mãos. O agir de Deus pode acontecer de formas diferentes. Às vezes, Ele muda a situação. Outras vezes, muda o nosso coração. Pode retirar o problema ou conceder força para atravessá-lo. Pode entregar aquilo que pedimos ou mostrar por que não precisávamos daquilo. Em qualquer uma dessas respostas, Deus continua agindo. Nem sempre reconheceremos seu trabalho imediatamente. Algumas respostas só serão compreendidas quando olharmos para trás e percebermos quantas coisas foram organizadas sem que soubéssemos. Você talvez já tenha vivido isso. Uma situação parecia uma grande injustiça, mas depois abriu espaço para algo novo. Uma porta fechada levou você para outro caminho. Uma espera fortaleceu sua fé e preparou seu coração. Lembre-se dessas experiências quando a ansiedade aparecer. O Deus que cuidou de você antes não mudou. Ele continua presente,
mesmo que esta batalha seja diferente das anteriores. Não comece esta manhã tentando carregar o peso da semana inteira. Deus oferece graça para o dia de hoje. Faça aquilo que precisa ser feito agora. Quando a mente correr para os problemas de amanhã, traga seus pensamentos de volta e diga: o amanhã também pertence ao Senhor. Muitas preocupações são sofrimentos antecipados. Passamos horas imaginando situações que talvez nunca aconteçam. O corpo está em um lugar, mas a mente vive em dezenas de futuros diferentes. Isso rouba nossa força e nos impede de perceber as bênçãos presentes. Entregar o caminho a Deus é voltar a viver o dia que Ele colocou diante de você. Existe uma tarefa para cumprir, uma pessoa para amar e uma oportunidade de fazer o bem hoje. Não permita que o medo de amanhã roube aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Talvez a sua entrega precise ser renovada diariamente. Não se culpe se a preocupação voltar. Quando ela aparecer, entregue novamente. Diga: Senhor, esse pensamento retornou, mas eu continuo escolhendo confiar em Ti. A fé é construída por essas escolhas pequenas e repetidas. Nem sempre você sentirá coragem, mas ainda poderá escolher confiar. Nem sempre sentirá paz imediatamente, mas poderá permanecer na presença de Deus até o coração se acalmar. Veja quantas vezes você recebeu força no momento necessário, quantas situações pareciam impossíveis e, de alguma forma, você atravessou. Talvez não tenha acontecido como desejava, mas Deus não permitiu que você enfrentasse tudo sozinho. Use essas lembranças como alimento para a fé. Se o Senhor conduziu você até aqui, também saberá conduzir os próximos passos. Você não precisa enxergar a estrada inteira para caminhar. Precisa apenas reconhecer a voz de Deus e obedecer ao passo de hoje. Irmão e irmã, talvez exista algo que você precisa soltar nesta manhã. Um plano que não aconteceu, uma pessoa que decidiu partir, uma resposta que ainda não veio, ou uma preocupação que ocupou espaço demais na sua mente. Você não precisa fingir que isso não dói. Apenas reconheça que continuar segurando não mudará o que aconteceu. Entregar não apaga o amor, a importância ou os sonhos. Entregar significa parar de permitir que essa situação controle sua paz. Deus sabe cuidar daquilo que você coloca em suas mãos. Talvez Ele restaure, talvez redirecione, talvez ensine você a seguir sem aquilo. Independentemente da forma, Ele não desperdiçará sua confiança. Durante este dia, sempre que sentir a mente ficando sobrecarregada, lembre-se de Salmos 37:5. Repita devagar: eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, Ele agirá. Não use essa frase como uma fórmula mágica, mas como uma decisão do coração. Você está reconhecendo que não é dono do amanhã e que não precisa ser. O futuro permanece nas mãos de um Deus que conhece e ama você. Faça seus planos, mas deixe espaço para a direção do Senhor. Trabalhe pelos seus objetivos, mas não transforme uma conquista na fonte da sua identidade. Se algo mudar, sua vida continuará segura em Deus. Quando colocamos toda a nossa esperança em um resultado, qualquer mudança parece destruir tudo. Mas quando nossa esperança está no Senhor, podemos atravessar mudanças sem perder a base. Os planos podem mudar, Deus permanece. O que importa é continuar caminhando com o Senhor. Um passo em paz vale mais do que uma corrida motivada pelo desespero. Você não está atrasado quando está obedecendo à direção de Deus. Comece este dia mais leve, irmão e irmã. Faça uma lista mental daquilo que tem preocupado você e entregue cada item ao Senhor. Depois, pergunte: qual é a minha responsabilidade hoje? Concentre-se nessa parte e deixe o resultado com Deus. Se surgir um problema inesperado, não conclua imediatamente que tudo está perdido. Pare por alguns segundos, respire e ore. Talvez exista uma solução que o medo ainda não permitiu que você enxergasse. A ansiedade diz que você precisa resolver tudo agora. A fé lembra que pode dar um passo de cada vez. A ansiedade apresenta o pior cenário. A fé recorda que Deus estará presente em qualquer cenário. Você não conhece todas as circunstâncias que enfrentará, mas conhece o Deus que estará ao seu lado. Isso é suficiente para continuar. A presença dele não elimina todas as dificuldades, mas impede que você atravesse sozinho. Salmos 37:5 não é um convite para abandonar seus sonhos. É um convite para sonhar sem transformar o sonho em um senhor. Coloque seus desejos diante de Deus e permita que Ele retire, ajuste ou confirme aquilo que for melhor. Se o plano se realizar, agradeça. Se mudar, confie. Se precisar esperar, permaneça.
Sua paz não pode depender apenas de receber o que deseja. Ela precisa nascer da certeza de que Deus sabe o que faz. Talvez você não entenda esta fase agora. Tudo bem. Nem sempre precisamos compreender para obedecer. A criança segura a mão do pai sem conhecer todo o caminho. Assim também podemos caminhar com o Senhor. O pai conhece cada curva e sabe exatamente onde você precisa chegar. Não solte a mão dele para correr atrás de atalhos. Alguns atalhos prometem rapidez, mas aumentam a distância do propósito. Continue firme naquilo que é correto, mesmo quando parecer mais lento. Deus honra a fidelidade que ninguém vê. Cada decisão, tomada com integridade, constrói um caminho seguro para o futuro. Irmão e irmã, guarde esta verdade. Aquilo que você entrega a Deus não fica abandonado. Fica sob os cuidados daquele que possui sabedoria, poder e amor perfeitos. Talvez ele não faça da maneira que você imaginou, mas sempre agirá de acordo com aquilo que é melhor. Ao terminar esta mensagem, não pegue novamente todos os pesos que colocou diante do Senhor. Siga para suas atividades lembrando que Deus irá com você. Quando a preocupação voltar, transforme-a em oração. Que suas primeiras palavras diante de um problema não sejam de derrota, mas de confiança. Diga: Senhor, eu não sei como resolver, mas sei que o Senhor está comigo. Mostra o próximo passo e guarda meu coração. Talvez essa oração simples seja repetida muitas vezes hoje. Não há problema. Cada vez que você volta a Deus, escolhe não entregar sua mente ao medo. Aos poucos, a confiança ocupa o lugar que antes pertencia à ansiedade. Você não precisa terminar este dia com todas as respostas. Precisa terminá-lo sabendo que permaneceu fiel ao passo que recebeu. O resultado pode demorar, mas sua paz pode começar agora. Entregue sua família, seu trabalho, sua saúde, suas finanças e seus sonhos. Entregue também aquilo que você não consegue nomear. Deus compreende até a oração, formada apenas por silêncio e lágrimas. O Senhor sabe o que falta, o que machuca e o que você espera. Ele não trata sua história com descuido. Confie que cada parte da sua vida pode ser alcançada pela graça dele. Siga em paz nesta manhã. Você não está caminhando sozinho. Deus vai à sua frente, permanece ao seu lado e sustenta você quando as forças diminuem. O caminho pode ter curvas, mas continua nas mãos do Senhor. Se esta palavra do dia falou com o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com um irmão ou uma irmã que esteja carregando muitas preocupações. E escreva Amém nos comentários como uma declaração de que você entrega seu caminho e escolhe confiar em Deus. Que o Senhor abençoe você, proteja sua família e conduza cada um dos seus passos. Tenha um dia de paz, sabedoria e confiança. Até a próxima palavra do dia.